Bem-vindos ao nosso webinar sobre NR1. Eu, Benelson da Silva Barbosa, psicólogo clínico organizacional e participo também da empresa Bem Equilíbrio, Psicologia para a Vida. Estou hoje aqui para conversar com a nossa digníssima amiga, também psicóloga, Regiane. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Benê. Olá, pessoal. Sou a Regiane Merenciano, sou ex-militar, psicóloga também, inclusive me formei junto com o Benelson, especialista em recrutamento e seleção e faço parte hoje da empresa Seleção de Elite, né, uma consultoria de recrutamento e seleção estratégico para empresas, para diminuir turnover e aquela série de coisas que todo mundo já sabe, né, Benê? Pois é. Rê, você sabe que muitas pessoas estão com muitas dúvidas sobre como implementar essa regulação, né, esse regulamento novo, porque, querendo ou não, a NR1, gente, foi criada em 1978, ó, já tem um tempo, só que tempos agora, né, esses últimos tempos foram atualizados, então a gente tem um desafio, por isso que as pessoas estão perguntando, como que vai ser isso? Então, por isso, hoje à noite estamos aqui para conversar, compartilhar com vocês algumas dúvidas de muitas pessoas, de muitas empresas, então a gente pontuou alguns pontos aqui. A gente fez um compilado, eram muitas perguntas, tá bom? E a primeira pergunta fica assim, somente psicólogo pode atuar na implementação da NR1? Já começa por aí o balaio de gato, né? Porque quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente remete muito psiquiatra e psicólogo. E aí ficou todo mundo preocupado. E agora? Será que as empresas vão ter que ter um psicólogo exclusivo? E aí? Vamos começar, Rê? Vamos Fica à vontade, sim. então. Você pode responder isso para Claro, nós? eu posso sim. Não é obrigatório a empresa ter ou contratar um psicólogo específico. Ela não exige que seja essa atuação. Mas psicólogos, eles possuem competências técnicas para avaliar riscos psicossociais no trabalho, né? Então, o ideal é que seja um psicólogo, por isso, não é obrigatoriedade da NR1, mas o trabalho fica mais robusto, mais completo, com mais qualidade, inclusive até para não dar margem para as multas e as fiscalizações que a gente vai falar mais adiante, né, Benel? Isso é importante ressaltar que o Ministério do Trabalho e Emprego deixa bem claro, se vocês pegarem o guia de implementação, vocês vão encontrar aqui eles vão exigir que cada empresa tenha um profissional que tenha o entendimento dessa implementação. Isso que eles vão querer exigir de cada um, tá? Então, o profissional pode ser da área da saúde, mas também pode ser outro técnico lá da empresa que vai se especializar, que tem condições de identificar. Vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre isso, identificar, né, os riscos, como que a gente vai conduzir tudo isso. Tá, os RHs até de maneira geral, né? Se eles se especializarem, se eles tiverem esse entendimento, os RHs eles têm bastante competência também. Verdade, com certeza. Bom, vamos responder então a dúvida da Jusmara, que é contadora lá de Curitiba. Ela me ligou essa semana perguntando se todas as empresas são obrigadas a implementar. Bem, vamos lá. Olha, é importante a gente ter noção que onde tem ser humano tem perigo, tá? Onde tem pessoas. Claro que alguém vai falar assim, mas a minha empresa é micro, preciso. Olha, necessariamente não. Ok? O que a gente vai avaliar? O que cria risco psicossocial? Aí são várias coisas. Uma delas é a organização do ambiente de trabalho. Como que esse ambiente de trabalho é organizado? Tem uma liderança, a liderança é clara, tem uma boa comunicação, então isso também ajuda muito a não adoecer psicologicamente, ok? Então, isso que vai ser considerado na hora de implementar. Então, dependendo do tamanho da empresa ou a dinâmica da empresa, essa empresa pode causar adoecimento. Então, se ela tiver 2, 3, vou ter que implementar? Sim, se causa doenças psicossomáticas nessas pessoas, a gente vai ter que ter um projeto. Se não, fica tranquilo, se não forem identificados os riscos, tá tudo bem, dá para respirar e tocar a vida, tá bom? Mas ninguém vai escapar, principalmente as grandes empresas, médias empresas, quem tá em órgãos públicos também, quem trabalha em associação, igreja, gente, não vai escapar ninguém não, tá bom? Então a gente vai ter que se preocupar mesmo com um projeto, um programa, principalmente identificar quais são esses riscos e tudo mais, para que a gente possa ter mais noção do que fazer e como prevenir, como intervir para que o ambiente não venha a adoecer. Rê, não sei se você se deu conta, porque algumas pessoas podem pensar assim, nossa, o governo está pensando na gente, né? O governo, as empresas, a gente. Não, isso aí tem uma questão econômica. Mundialmente, já foi pesquisado, já foi comprovado que isso dá muito prejuízo, abaixa a produtividade e acaba sobrando para o governo, porque querendo ou não, o governo tem que arcar com as consequências, e as empresas também, né? Então, é um prejuízo lascado. Então, não é porque o governo está pensando na gente, não, porque realmente dá prejuízo e a gente precisa realmente pensar em políticas que possam favorecer a melhoria, a qualidade de vida, a produtividade e que as empresas possam crescer com mais segurança e qualidade. Perfeito, Benelson, é isso mesmo. E quando o funcionário pode pensar, né? Mas a empresa só veio pensar nisso agora? Porque veio a ser obrigada, e que bom! Independente do tempo que ela veio a pensar, ou intervir, estabelecer essas políticas, que bom que aconteceu e que bom que está acontecendo. Isso vai ser benéfico para todo mundo, né? E depois a gente também não pode esquecer que a pandemia contribuiu muito, né? Deu uma acelerada nesses processos. Dá a impressão que nunca teve ninguém doente psicossomático, né? Ou uma questão psicossocial. Sempre teve. Porém, agora estamos olhando, então é um tempo, é um caminho sem volta, tá? Tem gente que acha que o governo vai voltar para trás. Não, fica tranquilo que agora ninguém volta e a gente vai ter que atuar. Todo mundo vai ter que se preocupar com essas questões. Que bom. Qual a próxima pergunta aqui? Essa é boa. Sim. Quem que perguntou essa daqui? Você conhece? Bem,
Quem me perguntou foi o Márcio, da OSCE, Obra Social Santo de Virgem de São Paulo. Ele pertence a uma ONG, né? Nós fizemos estágio Pois lá. Tivemos uma participação. Recentemente conversei com eles e ele me fez essa pergunta. Quer ver? Faz aí. É obrigatório fazer terapia para os funcionários? Meu Deus, isso dá muito trabalho, né? E aí, Denelson, é obrigatório ou não é obrigatório? Não é obrigatório, porque o Ministério do Trabalho e Emprego tem a finalidade não avaliar o indivíduo, mas avaliar o ambiente de trabalho, ok? Então, ele quer saber se nesse ambiente de trabalho, o que provoca estresse, o que provoca burnout, o que provoca assédio, que isso também traz um grande prejuízo para as pessoas. Então, não são processos individuais, são processos coletivos, não é à toa que os instrumentos que nós temos avaliam o todo, não o individual. Então fica tranquilo, você que está nos escutando, você que é de empresa, nossa, vou ter que ter um psicólogo para cada um. Não, fica tranquilo que não é isso, porque não vai ser avaliado. Lembrando também que às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu tenho um funcionário que é depressivo, né, que é ansioso, a nossa empresa é responsável por isso? Não, fique em paz, porque os instrumentos, eles têm a capacidade de identificar. Então, o que é processo individual e o que é processo do trabalho. Então, nós vamos focar lá no trabalho. Fique em paz, porque se for ter um psicólogo para cada funcionário, imagine. Meu Deus, o Brasil nem tem essa demanda de psicólogo para todo mundo. Até porque a terapia ela é voluntária, né? As empresas não podem obrigar o funcionário a fazer terapia, é um processo voluntário. Isso. Individual, sim. Ok? Então, e é legal. E eu, ano passado, estudei muito sobre burnout e a dificuldade que a gente tem na clínica como psicólogo, porque às vezes a pessoa chega adoecida e a gente sabe que não é só um problema da pessoa, mas é do ambiente. E aí é o desafio. Bem, como que eu converso só com a pessoa e não converso com uma instituição, uma organização? É claro que a pessoa vai ficar adoecida. Claro. Então, a gente precisa ter uma ponte, e aqui fica o desafio para os psicólogos clínicos, que atende essas demandas, que é uma inocência nossa achar que só eu, na clínica com o paciente, nós vamos resolver um problema desse de burnout. Não. Precisa de uma cultura, precisa de uma política e uma intervenção desse ambiente, porque senão a pessoa continuará adoecida. Né? Com certeza. Muito bem. Próxima pergunta. Nossa, essa aqui é bem técnica. Quais são os riscos psicossociais que as empresas devem avaliar? Essa eu passei por bastante, viu? Passei por muitas dessas questões, que são critérios aí que geram gatilhos para esses riscos psicossociais nas empresas, né? Então, só puxando o gancho aqui, Benelson, e depois eu vou falar um pouquinho mais, eu iria trazer agora uma informação, mas eu trago depois disso. Então, o que gera esses riscos psicossociais? Metas inalcançáveis. Então, a empresa, para ela estabelecer meta, ela tem que estabelecer meta mediante a estudos. As metas não podem ser baseadas em achismos. Não é porque o dono da empresa quer que vai acontecer, né, gente? Exato. Então, tem que estudar. Então, metas inalcançáveis. Liderança tóxica é o que a gente mais vê. Liderança tóxica, sem preparo, que não se preocupa em se especializar, consumir conteúdos de liderança, assédio moral e sexual, que infelizmente ainda é muito latente. Né? Principalmente com mulheres, né? Principalmente com mulheres. Ambientes de atendimento, a gente sabe que isso é presente, infelizmente acontece muito, né? Sim. E às vezes a gente acha que é só num espaço público, não, às vezes até num espaço privado essas coisas acontecem, né? Por exemplo, uma secretária, uma recepcionista, né? Os próprios colaboradores ali às vezes têm essa tendência de assediar e as lideranças também às vezes acham que pode falar de qualquer jeito com qualquer um, né? Não, gente, não pode, tá? Tem que ter realmente uma postura ética Sim. e de cuidado, de zelo com as pessoas. E o gancho que eu iria puxar, claro que não é esse o tema, mas se fala muito na questão da geração Z ser muito frágil, e por isso elas estão adoecendo. Não é só isso, eu duvido que uma pessoa que passe mais parte do dia dela do que em casa no trabalho, eu duvido que essa pessoa vai chegar no trabalho para ser maltratada, para ser humilhada. Então, não, a gente não tá falando de geração Z, né? Esses mimimis, eles vão ser avaliados em outros contextos. Isso, né? A gente não tá falando disso. Querendo ou não, assim, a gente também precisa entender que muito tempo atrás as coisas eram muito escondidas. As coisas estavam acontecendo, mas não eram discutidas. Era muito velado, não tinha um amparo, como hoje nós temos as leis, né, gente? A gente tem uma lei que está dando todo esse amparo e a gente se sente mais à vontade. Por exemplo, nas empresas, hoje já tem um canal de denúncia, um lugar de escuta mais apropriado, no sigilo. Isso facilita muito a vida. Tem, né? As que tem, né? Que não são todas, não, gente. Não vamos se enganar, não, né? Muitos ainda sofrem calado. E aí deixa a pessoa adoecida, né? E é interessante, quando a gente fala desses riscos psicossociais, quando fala de como que o Ministério do Trabalho vai avaliar, né? Por onde que vai começar? Um dia desses me perguntaram. Mas por onde que vai começar? Gente, já tem até a lista quais são essas empresas que vão ser fiscalizadas por primeiro. Ó, presta atenção. Telecomunicações, telemarketing, bancos, questões financeiras, Sim. pessoa que trabalha na saúde, na linha de frente, né? Toda essa galera, olha, vai ser fiscalizada, né? Então, tá aí o desafio, né? Fora isso, tem falta de suporte de liderança, que é uma coisa que a gente tem que conversar muito, sabe? Isso também causa um impacto, adoece as pessoas, né? É um despreparo muito comum, na verdade, né? Não sabe orientar. Tem gente que acha que mandar resolve tudo, né? Não resolve. Querendo ou não, a gente tem que passar por um processo de como motivar, né? Como orientar, como dar um bom feedback, como conduzir, como escutar a criatura que está ali na minha frente, né? Dando trabalho. Como estabelecer as metas de forma consistente para saber cobrar também, né? Porque a pessoa sai cobrando de todos os lados, mas não tem nada bem estabelecido. Então, ó, pressão excessiva, comunicação falha, liderança precária, tudo isso vai dar pano para manga. Tá? Então, quem anda desorganizado, acorda. Por isso que nós entramos, principalmente os psicólogos, porque nós
temos formação para isso. Principalmente um treinamento, um workshop, uma campanha, como identificar determinadas situações, como dar feedback. Sim. Eu já encontrei algumas empresas que já estão sentindo um pouco de resistência quando a gente chega propondo sobre a NR1. Nós já sabemos. Tem certeza que sabe? Sabe lidar com o não? Sabe lidar com a negatividade, com a raiva, com aquilo que não está dando certo? E isso precisa de elaboração. E olha, puxando sardinha aqui para os psicólogos, nós somos craques nessa área. Nós sabemos lidar com isso, entendeu? A gente consegue, nós temos dinâmica, nós temos estratégia, e a gente fala muito de vivência, de experiência, e isso é muito marcante na vida de um colaborador, né? Quando ele se sente escutado, validado, ele tá falando que tá com dificuldade, eu tô achando que é frescura. Não, gente, aí vocês vão ver. E funcionário motivado, ele produz 3 vezes mais. Nossa! Até mais. E é interessante que isso que nós estamos conversando, que nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes você pode até que tá ganhando bem, mas a encheção de saco, né, o estresse, você sempre está passando do seu horário, você chega antes, você sai daqui 3 horas depois, final de semana você não consegue desligar o bendito celular, porque tem pressão sobre você. Quem era assim, Benelson? Meu Deus! Quem era assim? Ó, tô do lado de uma pessoa Quem era assim no trabalho? Sim. Que não desligava, né? Sim. Mas é importante ter humildade, então os psicólogos, eles não estão aí na linha de frente para impor nada, é uma parceria. Assim como o Benelson acabou de dizer, que nós psicólogos possuímos a expertise para atuar nessa linha de trabalho, a gente também não se mete lá no trabalho financeiro. Eu não sei nem por onde começar. Da manutenção, operacional. Não vou me meter. Então a gente precisa ser humilde e entender que tem profissional especializado para atuar em diferentes frentes. Né? E é interessante isso que a Rita tá falando, gente, por quê? Olha, quando a gente chega numa empresa, ele já tem um programa de NR1. Não é que a galera não tem, mas muito mais voltado para a questão de avaliação de equipamentos, de segurança, qualidade de produtos. E tem outras coisas que a NR1, ela abarca. Mas aonde que a gente entra? Quando tem essa questão de avaliar os riscos psicossociais. Aí, aqui que é a nossa contribuição. Entendeu? Porque, querendo ou não, nós estudamos isso. A gente tem condições de dar uma contribuição mais acertada, né? Mais, assim, ampla. E aí a gente trabalha com as outras, né? Tem gente que fala, vai pegar o nosso trabalho, né? Vai acabar com tudo. Não, fica tranquilo, né? E hoje eu entendi isso, e eu acho que muitas pessoas também inteligentes já entenderam, que ninguém trabalha sozinho, ninguém é polivalente. Eu vou fazer tudo. Não. Eu, com certeza, e a Rê, quando chegar na sua empresa, nós vamos trabalhar com Deus e o mundo, porque é assim que é necessário, entendeu? Então a gente tem que conversar, tem que estabelecer metas juntos, e aí a gente vai crescendo sobre isso, né? Sem querer me gabar, a gente nunca teve problema também. Não. A gente sempre foi muito bem aceito, Sim. E a gente trabalha de forma muito colaborativa, as pessoas se sentem participantes. A gente faz isso, claro, dentro das políticas, seguindo as conformidades, leis e tudo mais. Mas Então, mas como que a gente entra em contato com você? Gente, ao vivo é assim mesmo, né? Mas, vamos lá, vai voltando, porque vamos editar o vídeo, tá bom? Regiane, então fala pra nós, como que a gente pode entrar em contato com você, se você tem redes sociais, claro. Né? Deixa o seu contato para quem tá nos assistindo nesse webinar sobre a NR1. Sim, o meu contato eu vou deixar no Instagram, tá? É Regiane_Emerenciano, /seleção de elite, você consegue encontrar pelos dois, e eu vou deixar o meu contato de e-mail lá também, para que vocês entrem em contato, vou fazer divulgações, enfim. Então, o nosso objetivo é trazer contratações de qualidade para as empresas, para reduzir turnover, reduzir essa rotatividade, né? E reduzir os custos também com contratação. A ideia é que a pessoa entre na sua empresa e ela fique por muito tempo, que ela produza, que ela fale bem da sua empresa, até porque esse entra e sai, ele é muito prejudicial para a marca. Ninguém quer entrar em uma empresa onde sai gente o tempo inteiro. Então, a gente trabalha... Fica assustada a pessoa, né? Eu não quero entrar. Não, de jeito nenhum. A gente trabalha com esse compromisso, a gente tem um diferencial também de acompanhamento desse colaborador no período probatório de experiência. Então, a gente trata isso com muito cuidado, com muito profissionalismo. Então, me acompanhe lá no Regiane_Emerenciano. Eu sei que é um pouco complicado, mas depois a gente vai deixar na descrição aqui embaixo para vocês nos encontrarem, né, Benelson? E vai ser um prazer atender vocês. Atuo também com mentoria para RHs que querem estruturar, né? Então, às vezes, com um pouco, não precisa de grandes sistemas, grandes ferramentas. Eu ensino a estruturar o recrutamento e seleção do zero, de ponta a ponta. Muito bem, então hoje a gente termina agora esse webinar. Quero agradecer a presença de todos. Em breve teremos outros webinars para falar sobre a NR1. A Bem Equilíbrio, Psicologia para a Vida, agradece a sua companhia. Um forte abraço, até o próximo programa. Até a próxima. Né?